Nova Vulgata, Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Ao amanhecer, todos os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho contra Jesus para entregá-lo à morte. E depois de o terem amarrado, conduziram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, aquele que o havia traído, ao ver que Jesus fora condenado, tomado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: "Piquei, entregando sangue inocente." Eles, porém, responderam: "Que nos importa? Isso é contigo." E, lançando as moedas de prata no templo, retirou-se. Depois, afastando-se, enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes, recolhendo as moedas, disseram: "Não é permitido colocá-las no tesouro sagrado porque são preço de sangue." Depois de deliberarem, compraram com elas o campo do oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, aquele campo é chamado até hoje Campo de Sangue. Assim, se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias, e tomaram as 30 moedas de prata, preço daquele que foi avaliado pelos filhos de Israel, e deram-nas pelo campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. Jesus permaneceu diante do governador, e este o interrogou, dizendo: "Tu és o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Tu o dizes." E, sendo acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então Pilatos lhe disse: "Não ouves quantas acusações levantam contra ti?" Mas Jesus não respondeu palavra alguma, de modo que o governador ficou profundamente admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um prisioneiro, aquele que quisessem. Naquele tempo, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Reunida a multidão, Pilatos lhes disse: "Quem quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo?" Pois ele sabia que o haviam entregue por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua esposa mandou dizer-lhe: "Nada tenhas a ver com esse justo, porque hoje sofri muito em sonhos por causa dele." Mas os chefes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a pedir Barrabás e a condenar Jesus. O governador perguntou novamente: "Qual dos dois quereis que eu vos solte?" Eles responderam: "Barrabás." Disse-lhes Pilatos: "Que farei então com Jesus, chamado Cristo?" Todos responderam: "Seja crucificado." Ele insistiu: "Que mal ele fez ele?" Mas eles gritavam ainda mais: "Seja crucificado." Vendo Pilatos que nada conseguia, mas que o tumulto aumentava, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: "Sou inocente do sangue deste justo. Isso é convosco." E todo o povo respondeu: "O sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos." Então soltou-lhes Barrabás. Quanto a Jesus, depois de o mandar açoitar, entregou para ser crucificado. Os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele toda a coorte. Despiram-no e colocaram-lhe um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na sobre sua cabeça e, colocando-lhe uma cana na mão direita, dobravam os joelhos diante dele e zombavam, dizendo: "Ave, Rei dos Judeus." Depois cuspiram nele, tomaram a cana e batiam-lhe na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-no com suas próprias roupas e conduziram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas, depois de prová-lo, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram suas vestes, lançando sortes, e sentados permaneciam ali, vigiando. Colocaram acima de sua cabeça a causa escrita de sua condenação: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Então foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam o insultavam, balançando a cabeça,
e dizendo: Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos, zombavam dele, dizendo: Salvou a outros, a si mesmo não pode salvar. É o Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus. Que Deus o liberte agora, se realmente o ama. Pois disse: Sou filho de Deus. Até os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam do mesmo modo. Desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Silêncio profundo. Por volta da hora nona, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E imediatamente um deles correu, tomou uma esponja, embebeu em vinagre, colocou-a numa cana e dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Mas Jesus, dando novamente um grande brado, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se fenderam, os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos que tinham adormecido ressuscitaram. E, saindo dos túmulos depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o terremoto e tudo o que acontecia, ficaram tomados de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Havia ali muitas mulheres observando de longe que tinham seguido Jesus desde a Galiléia, servindo. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos ordenou que o corpo lhe fosse entregue. Tomando o corpo, José envolveu-o num lençol limpo e colocou-o em seu túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Depois rolou uma grande pedra à entrada do túmulo e foi-se. Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, que era depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram-se diante de Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele sedutor, quando ainda vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos, o roubem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim, o último erro seja pior que o primeiro. Pilatos respondeu: Vós tendes uma guarda, ide e guardai como sabeis. Eles foram então e asseguraram o sepulcro, selando a pedra e colocando a guarda. Comentário patrístico selecionado. Autor escolhido: Santo Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, doutor da Igreja. Obra principal utilizada é Narrationes in Psalmos, exposições sobre os Salmos, especialmente o Salmo 21-22. Open quote. Por que esta obra? Porque Santo Agostinho lê toda a paixão narrada em Mateus 27 à luz do Salmo 21, que Cristo cita explicitamente na cruz. Para Agostinho, o Salmo não é apenas citado por Jesus, mas vivido por ele. Comentário patrístico adaptado e explicado. Texto-chave da paixão. Open quote. Meu Deus, por que me abandonaste? Close quote. Comentário de Santo Agostinho. Santo Agostinho ensina que Cristo, ao pronunciar estas palavras, fala não apenas por si, mas por todo o seu corpo, que é a Igreja. Open quote. Nos sofrimentos de Cristo, é o corpo inteiro que fala. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. É Narrationes em Salmos, Salmo 21, close quote. Explicação acessível para audiolivro.
Agostinho esclarece que Deus Pai não abandona o Filho em sua divindade. Cristo assume a voz da humanidade ferida, especialmente da humanidade que sofre, teme e se sente distante de Deus. Ao clamar, Cristo reúne em si o clamor de todos os justos perseguidos. Assim, o grito da cruz não é desespero, mas oração extrema, e inaugura a esperança. Aplicação direta aos principais momentos do capítulo. O silêncio de Jesus diante de Pilatos. Agostinho vê o silêncio de Cristo como cumprimento de Isaías, como cordeiro levado ao matadouro, sinal de que Cristo não se defende, pois veio para se oferecer. Open quote. Ele cala não por fraqueza, mas por poder, não porque não tem a resposta, mas porque quer ser o sacrifício. Sermões sobre a paixão, quote. A escolha de Barrabás. Para Agostinho, Barrabás representa o homem violento e pecador. Cristo, o inocente absoluto, toma o lugar do culpado. Open quote. O inocente é condenado e o culpado é libertado. Eis o mistério da graça. Close quote. Este episódio antecipa a doutrina da redenção vicária. Cristo sofre no lugar do pecador. As trevas e o rasgar do véu do templo. Agostinho interpreta as trevas como o luto da criação, o véu rasgado como o fim da separação entre Deus e o homem. Open quote. O véu se rasga porque o mistério se revela. Não há mais separação, pois o sangue abriu o caminho. Enarratins em Salmos. Close quote. A confissão do centurião. Aqui, Agostinho vê o primeiro fruto universal da cruz. Open quote. Aquele que guardava o crucificado tornou-se o primeiro a confessar o crucificado. Close quote. O pagão reconhece o que muitos em Israel recusaram. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Síntese teológica. Segundo Santo Agostinho, Mateus 27 revela que Cristo não é vencido pela morte, mas a vence ao aceitá-la. A cruz é trono, altar e tribunal. O abandono sentido não é ruptura trinitária, mas solidariedade redentora. A igreja nasce do lado aberto, já anunciada pelo silêncio, pelo sangue e pela fé do centurião. 6. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.